Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do 16º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. O nosso evento inicia-se agora. Eu antes vou passar algumas orientações para vocês. As perguntas, elas serão realizadas por meio de chat e serão respondidas no final das apresentações. Nós iremos disponibilizar também para vocês uma pesquisa de satisfação. E é muito importante que vocês respondam. A opinião de vocês é muito importante para nós, tá bom? Então, vamos dar início. Eu vou passar a palavra para o Eléo. Mais uma vez, agradeço a participação de todos. Eléo, por favor. Pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui novamente, para mais uma sessão do nosso encontro tradicional. Hoje a gente tem aí como convidado o Lauro Araújo novamente para falar sobre as perspectivas, para o mercado para esse ano. Mas antes disso, eu vou passar a programação aqui rapidamente, só para que todos possam se organizar. Então, nós temos agora, na sequência, a palestra do Lauro, a apresentação do Lauro, com as perspectivas de mercado para 2021. Logo na sequência, a gente vai fazer uma visibilidade, uma apresentação dos principais fatos relevantes e os resultados da Embraer Prev até agora, no início do ano. E depois a gente abre para perguntas que serão por meio do chat, como a própria Juliana já mencionou, ok? Eu vou passar para vocês, então, o currículo do Lauro. O Lauro Araújo, muitos já conhecem, porque ele é nosso parceiro de longa data, sempre nos apoia, nos suporta, aí, nos ajuda, Mas, para quem não conhece, ele foi o líder do escritório do Brasil na Mercer Investment Consulting, empresa global de investimentos. Trabalhou por quase 3 anos na Mercer em Toronto, no Canadá, como consultor e analista de gestão. Atualmente é assessor de investimentos e palestrante especializado em previdência, planejamento financeiro pessoal e investimentos. Tem 5 livros publicados, além de vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Foi professor do MBA do IBMEC no período de 91 até 99. Deu aula na Fundação Getúlio Vargas, na Bovespa, na BMF. É palestrante em congressos e seminários. E formou-se em administração de empresas. Além disso, é mestre em International Finance pela Glasgow University. Então, passo a palavra aí para o Lauro. Lauro, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos, bem-vindos aí para mais um bate-papo nosso aqui, Muito obrigado, Eléo, a Embraer Prev, pelo convite para fazer essa apresentação aqui hoje. A agenda nossa aqui, a gente vai falar um pouco sobre a crise do Covid, não tem como não falar sobre o Covid, Infelizmente, todo mundo cansado disso. Depois eu vou falar um pouco sobre a economia mundial, Estados Unidos, Europa e China, com um foco maior, e aí a gente entra no Brasil. E vamos falar um pouco aí sobre os nossos desafios e as nossas situações aqui no Brasil. Covid no mundo. Estamos na segunda onda, em termos globais. Alguns países estão na terceira onda. Isso é uma dificuldade. A crise se estende mais do que o esperado e a gente tem esse desafio ainda pela frente e deve durar mais um tempo. Alguns países já estão saindo da crise. E o grande destaque, sem dúvida nenhuma, de maior importância, é os Estados Unidos, a Inglaterra. E nos Estados Unidos a gente vê que com a vacinação, a redução da contaminação é muito grande nos Estados Unidos. Nós temos já, inclusive, riscos de aquecimento da economia americana, a inflação lá subindo. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco.
né? França parece estar saindo de uma segunda onda estendida, e inclusive hoje nós tivemos aí nos jornais notícias de aumento de emprego na Europa, de uma forma geral. As pessoas estão conseguindo novas colocações, só a Espanha mesmo é que está um pouco atrasada. A Inglaterra teve uma terceira onda extremamente forte. Então a gente vê aqui a primeira onda, ela fica pequenininha, quase nem parece, nem aparece. A segunda onda e uma terceira onda extremamente forte, com uma cepa de vírus nova lá na Inglaterra, um vírus com uma transmissão mais rápida, mas eles fizeram um lockdown muito apertado lá na Inglaterra e a vacinação lá está praticamente, a população toda já está vacinada, isso dá para a Inglaterra. É interessante porque a Inglaterra na Europa vinha enfrentando antes da Covid essa questão da saída do bloco europeu e agora, sem dúvida nenhuma, é o país mais bem posicionado na Europa para o crescimento econômico, né? Índia é um caso que está sendo estudado, eu acompanho muito o caso da Índia. A Índia teve uma primeira onda retardada, a doença chegou lá depois do resto do mundo. A Índia desenvolveu uma vacina, inclusive o governo indiano proibiu a exportação da vacina e prematuramente, em fevereiro e março, por uma questão política, o governo relaxou o confinamento e a explosão de casos na Índia foi assustador. Eles já estão saindo da segunda onda, mas uma segunda onda com um pico mais de 400 mil casos por dia, né? E Brasil, a gente está aí numa segunda ou terceira onda, né? Uma segunda onda estendida. Agora, nós já escutamos, já vemos vários analistas dizendo que com a redução do confinamento, a gente deve ter um aumento de casos. E Brasil, gente, eu não vou falar muito sobre o Brasil, todos nós estamos acompanhando, falta de vacina, dificuldade de vacinar. A gente pode ter aí sustos desagradáveis com relação à pandemia aqui no Brasil, né? E aqui nós vemos a evolução das vacinas no mundo. Então, como eu disse, a Inglaterra já está um pouco desatualizado, mas infelizmente a gente não consegue essas informações muito recentes, essa última informação, mas a Inglaterra já está com um nível de vacinação muito alto, seguido pelos Estados Unidos. O nível dos Estados Unidos também já aumentou bastante. E aí nós temos Alemanha e França, Brasil e China, e, como eu disse, a Índia, apesar de terem uma vacina própria, a vacinação lá está muito lenta e impressionante. O Japão, com uma vacinação muito pequena, hoje também nos jornais, questionando se nós teremos mesmo as Olimpíadas no Japão, porque a coisa lá está muito atrasada, né? Esse aqui é uma evolução da imunidade nos Estados Unidos. A gente olha os Estados Unidos muito de perto, por dois motivos. Primeiro, porque é o principal motor do mundo, da economia mundial, junto com a China, e porque os dados dos Estados Unidos são dados muito assim, acertados, né? São dados muito confiáveis. Então, a gente vê que já no início desse ano nós tivemos uma queda brusca no número de novos casos, uma queda brusca nas mortes, né, que são esses dois gráficos, essas duas linhas aqui, azul clara e cinza. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Infelizmente, eu não consigo esses dados para vários países, só para os Estados Unidos mesmo, que é sobre o efeito de imunização de manada, né? Quando algo entre 60% e 80% da população de um país já teve o Covid,
ou se estima que ele foi infectado, mas não entrou nas estatísticas e foi vacinado, a gente entra na zona de imunidade de manada. E olha que interessante, os Estados Unidos, com a vacinação grande, né, a gente tem aqui, já estamos na zona de imunidade de rebanho. E hoje nos Estados Unidos a gente já está, os dados mais atualizados, né, pelo menos a projeção desses dados mais atualizados, lá nos Estados Unidos já passamos de 80% de pessoas ou que estão vacinadas ou que foram infectados, tá? Então, os Estados Unidos goza de uma situação muito, muito boa perante a todos os outros países do mundo, e isso explica, inclusive, esse medo de surgimento da inflação lá nos Estados Unidos. Vou falar sobre isso mais um pouco agora, tá? Estados Unidos, nós temos aqui as crises, esses gráficos vocês já viram em outras apresentações minhas, né? Às vezes eu trago sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre os Estados Unidos, e a gente vê o tamanho da crise do Covid. Ela, em termos de magnitude, só não é maior do que a crise de 2009, mas nós vemos aqui o mercado reagiu. Quando a gente conversou o ano passado, né, no auge do Covid, a expectativa era de retomada em V. Você vê que o mercado americano retomou em V e ele está bem forte, né? Crescimento nos Estados Unidos, aqui dá para a gente ver claramente essa retomada em V. A expectativa é que esse crescimento continue. Essa linha azul pontilhada é a tendência do crescimento dos Estados Unidos. Então, está abaixo da tendência de crescimento, né? Os Estados Unidos teria que ter crescido muito mais se não tivesse a Covid, mas a recuperação lá é grande e a gente vê, como no Brasil, que 67% da força da economia vem do consumo dos americanos e nós temos aí um mercado com bastante dinheiro, as pessoas estão com dinheiro no bolso, as ajudas governamentais colocaram dinheiro no bolso, o emprego nos Estados Unidos também está voltando, então a expectativa é de uma economia forte nos Estados Unidos esse ano e acaba puxando o mundo inteiro, né? Emprego, como eu disse, a gente já está aqui a taxa de desemprego, né, no auge da Covid foi altíssima, mas a gente já tem um nível de emprego dentro da média histórica e os salários ainda não subiram tudo, mas os salários já estão recuperando. Isso indica realmente, né, esses dados, rapidamente a gente vê que são dados que mostram bastante força da economia americana. E com essa força, os mercados reagiram muito. Aí cabe a pergunta: o mercado de ações americana está caro? Eu gosto muito de olhar o que a gente chama de PE, preço pelo lucro, né? Em inglês é price to earnings e em português é preço-lucro. Ou seja, quanto tempo eu levo para ter de volta o dinheiro que eu paguei pela ação com o lucro da empresa. Historicamente, a média das empresas americanas é 16 anos, ou seja, se você compra uma ação americana, em 16 anos, o lucro que essa empresa deu, ela devolve para você o preço que você pagou. Hoje nós estamos em 21, quase 22 anos, ou seja, parece que o mercado está caro. E tem algumas empresas, gente, que é impressionante. Essas empresas estão com 100, 200 PL, ou seja, vai levar 100 anos para você receber o dinheiro de volta da ação pelo lucro.
O que explica isso é uma expectativa de crescimento de lucro gigantesco nos próximos anos. Então, aí você obviamente, não vai levar 100 anos para ter o seu dinheiro de volta, mas é um dado que me preocupa um pouco, porque a impressão que eu tenho é que o mercado americano está caro. Inclusive, essa é uma discussão muito grande nesses últimos dias, e com a inflação lá nos Estados Unidos subindo, expectativa de alta de taxa de juros, a gente está tendo uma reação dos mercados de ações americano. E a história do cachorro balançando o rabo, nós somos só o rabinho do cachorro e isso acaba nos impactando aqui também. Então, é um ponto importante para a gente acompanhar, para nós monitorarmos. Europa, então nós temos aqui a Inglaterra, azul claro, e a Europa como um todo. Nós vemos que a Inglaterra ela sofreu mais do que a Europa, mas ela se recuperou do que o resto da Europa, né? A zona do euro, que a gente chama aqui, né? E a expectativa é que você tenha um bom crescimento lá. China aparentemente está fora da crise, e nós temos aqui os Estados Unidos, como eu já mencionei, com um retorno forte, e até o final de 2022 os Estados Unidos volta para aquele crescimento normal, como se nada tivesse acontecido, tá? A minha cabeça é que realmente os Estados Unidos sai na frente. Tá? E aqui a gente tem a contribuição para o crescimento mundial, e a gente vê que China e Estados Unidos, né, são dois grandes contribuintes para esse crescimento. Então, de uma forma geral, o que a gente percebe é que, apesar dos mercados acionários, né, na minha visão, eles estarem caros, a gente tem uma recuperação sólida aí pela frente dos dois principais motores da economia, China e Estados Unidos, e a Europa indo bem, mais uma vez, com exceção de Espanha e Itália. Tá? Europa, o mercado está caro. Na Europa, o mercado não está tão caro quanto nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o PE também, o preço por lucro, né? Price to Earnings, e a média são 14,4 anos, ou seja, quando você compra uma empresa americana, na média, o lucro que essa empresa gera te devolve o seu dinheiro em 14,4 anos. Estamos em 18,8, mas não é um mercado assim tão caro quanto lá nos Estados Unidos. Esse aqui, nesse caso, o mercado europeu, preocupa um pouco menos. A Ásia, então nós temos aqui a Ásia sem a China, eu já mostrei a China lá, e o crescimento geral da economia é essa linha azul. Veja que na Ásia a coisa está um pouco pior, a gente está abaixo. A indústria, que é essa linha cinza escura, ela está recuperando mais, mas os serviços continuam debilitados. E a gente tem aí grandes economias importantes lá na Ásia que estão com um índice de vacinação baixo, um índice de contaminação alto. Isso explica bastante o efeito do crescimento menor na Ásia, apesar da indústria estar indo bem, de uma forma geral, a gente tem. Esse índice é o PMI, o índice dos gerentes de compra. Então, se pergunta para os gerentes de compra de grandes empresas se eles esperam comprar mais no próximo mês ou menos. Quando esse índice está acima de 50, isso quer dizer que eles esperam comprar mais. Quando ele está abaixo de 50, eles esperam comprar menos. Então, na crise caiu muito, na crise caiu muito, mas a gente já está numa recuperação da indústria. Agora, como eu disse, né, o crescimento lá da área está menor, exatamente por causa dos serviços. Né? Serviços é muito importante nas economias hoje em dia. Valor das ações no mundo. Mais uma vez, a gente tem o PE aqui de vários países e eu quero mostrar o Brasil. Então, nós temos aqui
o Brasil. Essa barrinha toda, desde o alto até embaixo, ela mostra quanto que esse PI já teve ao longo do tempo. Então, no Brasil, por exemplo, o PE máximo foi quase 25 e o mínimo foi algo em torno de 8, e hoje nós estamos em 9,6. Então, em média, no Brasil, se você compra uma ação brasileira, você vai levar 9,6 anos para ter o seu dinheiro de volta com o lucro da empresa. A média é um pouco mais de 12, mas você vê que nós estamos baixo. E comparando com outros países, percebe aqui, a Índia está muito caro, a China está barato, mas o resto, S&P 500 é os Estados Unidos, o resto a gente vê que as ações, de uma forma geral, estão caras. Então, no Brasil, a gente tem aqui esse fator. Esse gráfico de baixo é o preço da ação pelo valor contábil da empresa. Tá? É uma outra medida que a gente usa para ver se a empresa está barata ou cara. Em termos de preço da ação e valor contábil, a gente vê que a gente está um pouquinho caro, mas nada assim, é muito fora da média. Tá? Então, isso dá para a gente também aqui uma ideia do preço das ações no Brasil versus o preço das ações em outros países. Tá? E aí a gente entra no mercado brasileiro. Na última vez que a gente falou, acho que nas duas últimas vezes que a gente falou, né, no início do ano passado e no final do ano passado, uma grande preocupação que eu tinha era a inflação. A inflação veio realmente muito alta. E veio por causa dos custos. Nós temos dois tipos de inflação. A gente tem a inflação que é causada pelo excesso de compra, então muita gente querendo comprar um produto, aí o comerciante, o industrial, ele percebe que tem espaço para aumentar o preço, porque tem muita gente querendo comprar o produto, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo ainda não, né? O que parece que acontece nos Estados Unidos é a inflação de demanda. As pessoas estão demandando o produto, o comerciante, o industrial percebe que pode aumentar o preço porque estão comprando. Né? Mas no Brasil, o nosso problema não foi esse, foi a inflação de custos. Com o dólar mais caro, mesmo com a queda do preço do petróleo, nós tivemos um custo de petróleo maior. Petróleo é fundamental, é energia, é transporte de mercadorias. Tivemos uma forte inflação de alimento, né? E tudo isso alimentado pelo preço do dólar. O dólar subiu muito, então o trigo fica mais caro, a soja fica mais cara, suco de laranja, café, arroz, tudo fica mais caro. Nós tivemos uma inflação grande. Não por causa da demanda, mas por causa dos custos. Dólar um pouco mais estável agora, né, na casa aí de 5,20 e 5,30, lembra que chegou a R$6, e isso significa que a gente espera que a inflação da agora para frente não vai ser baixa, mas ela não será muito alta. E aqui, essa linha vermelha no final do gráfico é o que os investidores, os bancos esperam que a gente veja de inflação. Ela deve continuar mais alta até o final do ano. Aí, no final do ano, em 2022, ela volta a ficar mais bem comportada, tá? Mas é um fator ainda de preocupação essa questão da inflação, mas um ponto a ser monitorado, tá? O IGPM, gente, que mede exatamente essa inflação de custos, é impressionante, chegou a 31%. Quem teve que fazer reforma de casa sentiu o assustador aumento do preço de material de construção. No supermercado, é um absurdo, eu sinto isso, eu vou no supermercado, eu falo, gente, há um ano atrás eu gastava quase que a metade para colocar os produtos no carrinho, hoje eu estou gastando quase que o dobro, então realmente a gente teve uma inflação muito grande. Algumas pessoas estão me perguntando, assim, Lauro, tudo bem, mas agora que o dólar caiu,
Essa inflação não vai ficar negativa, ela não vai cair, porque se o dólar caiu, a soja fica mais barata, o milho, o arroz, a gasolina. O que acontece é que, infelizmente, a resposta dos preços para uma alta do dólar, ela é muito mais forte do que a resposta quando o dólar cai. Então, os comerciantes, os industriais, os produtores, eles têm a tendência de subir os preços mais rápido e descer os preços mais devagar. Isso é um outro motivo, né, que a gente espera que não tenha aí tanta mudança assim. E tem uma coisa, né, gente? A inflação de custos foi 31%. Ainda tem muito custo no atacado a ser repassado para o varejo, que acaba impactando o nosso bolso. Então, o custo do varejo, medido pelo IPCA, ele ainda deve continuar relativamente alto. Bolsa, esse gráfico aqui está desatualizado, nós já estamos em 123 mil pontos, 122 mil pontos, mas a Bolsa continua com muito nervosismo e a gente vê esse nervosismo é medido pelo tamanho das barras, as oscilações estão grandes. Eu, pessoalmente, não vejo o mercado de ações com grande otimismo, como a gente conversou lá atrás, na primeira reunião do ano passado, na segunda reunião do ano passado também, eu estava mais otimista. Agora, a Bolsa nesse nível de 120 mil pontos, né, eu acho que esticou um pouco. Não há consenso com relação a isso, inclusive eu tenho uma visão diferente dos meus colegas, conversando com os meus colegas, vários deles acreditam que a gente vai ver a Bolsa no final do ano a 140 mil pontos, ou seja, tem mais de 15% de alta na Bolsa ainda, de agora até o final do ano, mas eu não consigo enxergar a base, o fundamento para a Bolsa Brasileira continuar caminhando, tá? E nós tivemos esse ano um ano difícil. O início do ano foi um ano difícil. Eu trouxe aqui para vocês o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é tido como o investimento mais seguro no Brasil. E se em março você aplicou no Tesouro Selic, né, em maio você perdeu dinheiro. Ah, Lauro, mas como assim? Isso aconteceu, gente, com muita gente. Vários clientes me ligavam e falaram, Lauro, eu coloquei 10 mil reais no Tesouro Selic, fui olhar lá agora, tenho 9.800, 9.900. Como é que pode o Tesouro Selic? Com as inseguranças do governo brasileiro, com as inseguranças do orçamento, gasto do governo federal, estadual, municipal, com as inseguranças do Tesouro, o que acontece? O investidor ele solicita mais prêmio, mais ganho para comprar um papel emitido pelo Tesouro Nacional, que está à venda lá no Tesouro Direto. Então, quando ele pede mais ganho, o preço do papel cai. Então, a gente percebe que o ano é um ano difícil. Nós temos aqui um prêmio, pagando um prêmio no Tesouro, tá? Podemos olhar aqui o IPCA 2045, um papel muito interessante. Aqui nós temos o preço, tá? Então, aqui nesse gráfico de cima, a gente tem o preço, no gráfico de baixo, a gente tem a taxa. Sempre que a taxa sobe, o preço desse papel cai. Então, da mesma forma, tá? Se em janeiro de 2021, desse ano, você comprou um Tesouro IPCA 2045, você pagou algo em torno de R$ 1.500. No início desse mês, esse mesmo investimento estava valendo R$ 1.300. Então, nota uma variação muito grande para um título de renda fixa. Por quê? Exatamente porque a gente está vendo aí essa situação desafiadora do governo brasileiro, tá? Então, nós temos aqui, desculpa, o título aqui ficou errado, tá? Mas nós temos aqui os indicadores de atividade econômica, esse é calculado pelo Itaú Unibanco. Então, a gente tem aqui na crise, o mercado reagiu,
e depois, quando nós entramos na segunda onda, nós tivemos uma queda. Agora o mercado brasileiro reage novamente, a economia brasileira melhora. Nós temos aqui um primeiro trimestre melhor, mas, inclusive, os dados que saíram essa semana de atividade econômica brasileira foram dados bons, mas nós temos aí uma situação ainda indefinida, exatamente porque agora a gente vai pegar aquele confinamento, tá? Crescimento em 2021, isso aqui era expectativa, o que os investidores esperavam, tá? Então, os investidores esperavam um crescimento mais forte e percebe que os investidores ficaram mais negativos com o crescimento brasileiro. Existe um negócio aqui no cálculo do PIB que a gente chama de herança matemática. O que acontece é que o Banco Central, ele mede a média do PIB. Então, como a gente teve uma queda muito grande no início do ano, a nossa média é uma média baixa. Então, um crescimento de 3,04 para esse ano não é um crescimento bom, porque a média do ano passado ficou muito baixa. Se a gente pega o valor de todos os bens e serviços que foram produzidos em dezembro, ele está muito acima da média. Então, para nós voltarmos para o nível de dezembro do ano passado, a gente precisa crescer mais de 2,5% acima da média. Ou seja, tivemos um crescimento, mas o crescimento não foi grande, tá? Aqui, a recuperação em V do Brasil é mais uma recuperação que a gente brinca, né, que é o símbolo da Nike, não é aquela recuperação em V que a gente viu nos Estados Unidos e na China, é mais uma recuperação lenta, e a expectativa é que a gente tenha um segundo trimestre aqui no Brasil um pouquinho pior, tá? Emprego no Brasil está dando bons sinais. Eu acho que essas são as melhores notícias que eu tenho visto agora, nesses últimos dias. Esses dados continuam vindo melhores, está se criando emprego, e isso é importantíssimo também, porque aqui no Brasil, a compra, o gasto das famílias é responsável por uma grande parte do crescimento da nossa economia. E para a família comprar, ela tem que ter salário. Para ter salário, tem que ter emprego. Então, essa é uma outra notícia bem interessante, tá? Aí a gente entra nos desafios maiores que nós temos. O governo brasileiro continua gastando muito, continua gastando mal. Em março, ficou-se aquela dúvida com relação ao orçamento do governo federal. O orçamento é quanto que o governo tem que gastar ao longo do ano. Esse orçamento foi inflado pelas demandas dos políticos, né? Porque os políticos colocam emendas de interesse deles, e o nosso orçamento acabou saindo um orçamento com gastos muito grandes. Sem dúvida nenhuma, o governo tinha que gastar, mas a dívida do governo brasileiro está chegando a praticamente 90% de tudo que a gente produz aqui no Brasil. Ou seja, é um valor altíssimo o que a gente produz aqui. 90% disso é a dívida do governo. Esse é um desafio grande para os próximos governos, isso não se resolve no curto prazo, e exatamente esse valor aqui de 90% de tudo que o país produz é a dívida do governo, isso me preocupa bastante, né? Quando a gente está muito endividado, é difícil a gente conseguir mais dinheiro emprestado para fazer qualquer aplicação. E o investidor estrangeiro olha para o Brasil e fala, puxa, o governo lá está muito endividado. Então, a expectativa é que entra menos dinheiro aqui. E, para piorar, a gente tem a questão política, né? O presidente continua negando a pandemia. Nós temos agora uma CPI que está desgastando muito o governo e mostra
os desacertos do governo com relação à compra de vacinas, distribuição de vacinas. Essa negação, infelizmente, ela dificulta e piora muito a imagem do Brasil. Hoje tinha uma notícia que a Europa começa a aceitar turistas, mas turistas do Brasil a Europa não aceitará. Então, turistas que já tomaram as 2 doses de vacina podem voltar a visitar a Europa, mas exclui brasileiros, tá? E a demora na vacinação, ela acaba dificultando o nosso crescimento. Sempre que existe um aumento da circulação de pessoas na rua, nós voltamos a ter mais contágio, e aí é aquela história que a gente já sabe bem, os hospitais enchem, as famílias sofrem, e infelizmente a gente tem aí já no nosso ciclo de amizade, de conhecidos, e famílias que já sofreram com mais de uma perda por causa da Covid. Isso é muito triste. Lula ganha espaço com essa situação. As pesquisas eleitorais divulgadas no início dessa semana mostram que Lula leva no segundo turno, tanto contra Bolsonaro como contra Ciro, né? Então ele vai para o segundo turno e leva as eleições. Eu não quero julgar o mérito de qualquer tipo de governo ou de qualquer tipo de partido. Eu procuro ser muito objetivo, e o que nós olhamos é a história da condução econômica. Então, o Partido dos Trabalhadores tem uma história de condução econômica gastona. Foi assim com o governo Lula, foi assim com o governo Dilma, com exceção de um pequeno período do governo Lula, que os impostos cresceram muito por causa daquele crescimento mundial e crescimento brasileiro, né, de 6%, 7% ao ano, ou seja, acaba se arrecadando mais impostos. Só nesse período que o governo gastou menos do que arrecadava, mas tirando esse período, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, nós tivemos um governo gastão. E isso dificulta mais ainda se volta um governo com a mesma filosofia. Não quero dizer que o novo presidente, seja ele PT, PMDB, PSDB, quem quer que seja, se o novo presidente entrar com uma visão de economia e melhor direcionamento do dinheiro dos impostos, aí a gente tem um otimismo e aí justifica a alta da bolsa e tudo isso. Mas, por enquanto, a gente não tem esses sinais, né? E o Centrão ganhando espaço. O Centrão é extremamente gastão. Nós vimos aí nas emendas dos parlamentares, né, nesse orçamento, que colocaram aí bilhões de reais para eles gastarem nos projetos que interessam a eles, e com toda essa instabilidade política que está se criando, o Centrão fica mais forte e acaba tomando mais voz ativa no governo e que leva a mais gastos. Bom, então, aqui eu já comentei, né? O Centrão, apesar de governo, joga nos 2 times, isso é uma estratégia antiga do Centrão para poder ganhar espaço. E é muito importante acompanhar a evolução da CPMI, da CPI, da Covid, e nós estamos vendo aí o governo com pequenas vitórias temporárias e grandes derrotas. Inclusive, tem toda aquela pressão de mandar prender o depoente, e nós vimos depoimentos um pouco controversos e confusos, depoente, às vezes, se contradizendo, e correndo por fora ainda existe um projeto para pedir a quebra do sigilo fiscal e telefônico do caso Bolsonaro. Ou seja, nós vemos
a classe política cercando a família Bolsonaro e colocando mais pressão em cima do governo. E, sem dúvida nenhuma, isso dificulta bastante o governo, e nós já vimos também que o governo ele tem uma certa dificuldade em negociar com o Congresso. É mais uma postura de embate do que de negociação. Dentro da área política, o que eu vejo de positivo é que o ministro Paulo Guedes sumiu do noticiário. Então, ele está se preservando, ele não está aparecendo, não está discutindo com político, está tocando a vida técnica dele, que é o melhor mesmo que ele faz. Independente de qual governo nós teremos no final do ano que vem, as eleições, esse governo pega o país numa situação pior do que Bolsonaro pegou. O país sofreu uma pandemia, teve que gastar, as contas públicas estão mais deterioradas. Então, olhando para o longo prazo, a gente vê uma situação do Brasil bem diferente da China, Estados Unidos, Inglaterra e outros países da Europa. A gente vê ainda um cenário bastante desafiador e é importante a gente ficar atento com isso. O país sofre mais com as crises, exatamente pela fragilidade da dívida e pela fragilidade política do governo passar as reformas, não tem jeito. Precisamos de harmonia entre os três poderes, nós percebemos que cada vez mais há desarmonia entre os três poderes. Estados Unidos e China, já falei bastante. É isso, pessoal. Agradeço muito mais uma vez a participação, espero ter trazido aí informações boas para vocês e continuo aqui até o final para responder alguma pergunta eventual. E agora, eu não sei se a gente vai para a Ju ou para o Eléo, mas eu transmito a palavra aí. Obrigado, pessoal. Pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a Embraer Prev. Eu agradeço ao Lauro. O Lauro sempre traz aí essas visões de mercado, sempre com fruto de bastante pesquisa, é uma visão imparcial, por isso que a gente valoriza bastante aí essas perspectivas que ele sempre nos traz, né? E obviamente que o nosso objetivo aqui é de forma bastante isenta a gente poder analisar mercado, que é o que interessa para os nossos investimentos e para que a gente possa fazer uma gestão bem profissional e técnica voltada para o resultado, né? E, basicamente, o que a gente vai falar agora também são os resultados que a gente tem apurado aí na Embraer Prev. A gente começa falando, então, sobre um resumo, né, uma overview. Então, nós temos aqui o patrimônio do plano, que tem mostrado um crescimento bastante importante, se a gente considerar o resultado, né, de tudo que aconteceu no ano passado. A gente se aproxima de 3,7 bilhões. A gente vai ver daqui a pouco um gráfico que mostra a evolução desse patrimônio ao longo do tempo, independente de todas as crises que a gente tenha passado. O quadro de participantes e assistidos, ele se mantém estável, o que é bastante importante e interessante, sobretudo se a gente considerar tudo que está acontecendo, né? As mobilidades, as pessoas se movimentando, a própria movimentação que teve na empresa o ano passado, assim como ocorreu com o mercado como um todo, né? A pandemia mexeu com a questão do trabalho e as pessoas acabaram se movimentando, as empresas acabaram fazendo reestruturações e revisões. Isso aconteceu no mercado em larga escala. Mesmo assim, o quadro de participantes assistidos se mantém estável, próximo aí de 20 mil participantes. Uma das questões também que nos chama a atenção, embora a gente tenha tido um crescimento no quadro de assistidos,
que já performa aí em torno de 9% do nosso quadro total, o que significa que a gente já está com uma parcela relativamente importante, né, de benefícios sendo pagos. A gente já vai ver na sequência esse número, mas mostra ainda que o plano continua sendo um plano jovem, que ainda tem muito futuro pela frente, em termos de arrecadações, de contribuições, de rentabilidades e de futuro de crescimento de patrimônio. A adesão ao plano se mantém também estável, em torno de 96%, é um índice muito alto, se a gente considerar a realidade brasileira. Uma das questões que veio para ficar, né, e que a gente, no ano passado, teve um aumento expressivo, foram os atendimentos. A Embraerprev tem se desdobrado para manter qualidade nos seus atendimentos, nos diversos canais que a gente proporciona e disponibiliza para os nossos participantes e assistidos. A gente tem investido bastante na assistente virtual, que é um robô, né, que é um bot, como a gente diz, né, tecnicamente, mas que tem um conteúdo bastante interessante e importante, e eu convido vocês a testarem essa ferramenta de assistente virtual, que está no nosso portal, está no nosso aplicativo, e tem um conteúdo muito interessante, muitas informações do próprio regulamento ou da nossa gestão, da operacionalização dos nossos processos, e isso é uma tentativa também de modernização, né, de trazer agilidade e velocidade ao nosso atendimento. E, mesmo assim, com tudo isso, né, a gente não abre mão dos atendimentos pessoais, a gente não está impedido de fazer atendimentos presenciais, mas atendimentos pessoais estão acontecendo por meio de telefone, por meio de agendamento, muitas vezes até de videoconferência. Claro, isso precisa ser agendado, porque é um fluxo bastante grande, né? É só observar o volume que nós estamos tendo aqui. 160 mil atendimentos até agora, obviamente considerados todos os canais de atendimento, 0800, atendimento agendado por telefone ou por vídeo, o próprio Fale Conosco, e-mail, e os atendimentos por meio de senha no portal e no aplicativo, ou por meio da assistente virtual também, onde haja esse tipo de acesso restrito, tá? Benefícios pagos, né? É impressionante. O plano é um plano que arrecada, né, uma quantidade bastante importante de recursos no ano, mas e que por isso cresce também, não só por isso, mas por conta também de ter uma rentabilidade histórica satisfatória, a gente já vai ver na sequência, mas também já devolve uma parte importante de recursos para os nossos participantes por meio desses benefícios mensais, né? E aqui a gente observa um total, né, a previsão para o ano chegarmos a 150 milhões de benefícios pagos, o que é um número bastante relevante para um plano ainda bastante jovem. Nós estamos no mês de maio, né? Em maio nós temos campanhas, as campanhas que ocorrem em maio e novembro, então participantes que não estão ainda em percepção de benefício podem alterar os seus perfis, podem alterar o seu percentual de contribuição, assim como os nossos assistidos, nossos aposentados e beneficiários, né, de assistidos, podem também alterar o perfil de investimento e alterar alterar a forma de recebimento do seu benefício. Aqui a gente mostra, muitas pessoas nos perguntam como é que está, né, a distribuição gráfica, né, dos nossos participantes dentro dos perfis. Obviamente, isso serve apenas como referência, porque, claro, a decisão de mudar o perfil de investimento, ela deve ser muito pessoal e ela tem a ver com a qualidade e a quantidade de risco que o participante está disposto a assumir para obter um retorno no longo prazo e, obviamente, nesse caso, vai passar, à medida que ele assume mais risco, vai passar para aquele frio na barriga, né? Muitas vezes aquela montanha russa, todas aquelas assimetrias que o próprio Lauro acabou de contar para a gente, né? A gente tem que estar preparado para isso. E, obviamente, no sentido oposto, também na medida em que eu escolho um perfil mais conservador, eu tenho que estar ciente também que não necessariamente
eu vou ter uma rentabilidade nominal agressiva, como muitas vezes ocorre na bolsa, até porque o perfil conservador ele não tem ativos em bolsa, tá? Aqui os nossos participantes, em sua grande maioria, ainda escolhem o perfil convencional, que é o perfil mais moderado, ao passo que o conservador vem crescendo, sobretudo por conta de resultados bastante satisfatórios, e é normal que em anos, né, em períodos onde ocorrem crises e instabilidades, como a gente tem visto, né, no mercado, as pessoas se refugiem, se busquem um perfil um pouco mais conservador, no sentido de proteger mais o seu patrimônio do que arriscar, principalmente no caso dos nossos assistidos, né, que podem escolher entre dois perfis. A gente vê uma distribuição quase que meio a meio, mas de qualquer forma é uma parcela importante também no perfil conservador, por conta, obviamente, até da própria natureza do patrimônio dos assistidos voltados para pagar benefícios mensais. Por falar em benefícios mensais, aqui a gente tem a distribuição entre percentual e prazo. Obviamente, isso tem a ver com a utilização da campanha para fazer as revisões ou não de renda mensal. E aqui a gente tem uma ampla maioria optando pelo saldo, pelo percentual sobre o saldo. E uma das coisas que tem acontecido, e a gente tem mencionado isso em outras oportunidades, né, em outras apresentações de outras campanhas, há uma preocupação, sim, dos nossos participantes em esticarem mais o prazo, na medida em que escolham percentuais menores sobre o saldo, que 73% da nossa população de assistidos que opta pelo percentual escolhe percentuais entre 0% e 1%, o que, ao nosso ver, é importante e tem tudo a ver com a nossa estratégia de educação previdenciária, né? As pessoas terem a consciência de que, como trata-se de um plano de contribuição definida, onde eu uso o que eu acumulei ao longo da minha vida, mais as rentabilidades, mais aqui a participação que a empresa depositou para mim, eu tenho que fazer render este patrimônio, eu tenho que esticá-lo para que, no momento em que eu tiver mais necessidade, eu possa, então, ter esse conforto e ter essa reserva. E, nesse sentido, então, é bastante importante essa ponderação de a gente usar somente o que a gente realmente precisa e, na medida do possível, percentuais menores ou prazos mais longos. A gente fala agora sobre investimentos. Aqui nós temos a nossa pizza consolidada de investimentos, né? Se alguém lembrar das apresentações que a gente fez lá em novembro do ano passado, maio do ano passado, vocês vão perceber, ou mesmo antes disso, vocês vão ver uma pizza muito menos colorida, com muito menos fatias, né? Com muito menos sabores, né? Fazendo aí a analogia completa. E isso é porque a gente está buscando a diversificação, né? Então, falar em diversificação é muito comum, né? E a diversificação ela pode ocorrer de diversas maneiras, não só no segmento institucional como esse, mas na nossa vida pessoal também. É salutar a gente buscar a diversificação, que é o popular colocar os ovos, né, separados em várias cestas, né? E não em uma cesta só. É isso que a gente está fazendo. Só que para fazer isso não é tão simples como parece, né? Muitas pessoas dão dicas de que isso é importante, mas fazer isso é difícil, né? Então, a gente tem buscado isso ao longo do tempo, com parcimônia, com calma, com estudo, diversificar nesses nesses vários segmentos de mercado, renda fixa, multimercado, que a gente não tinha até bem pouco tempo atrás, renda variável a gente tinha, mas imobiliário, investimento no exterior aparece pela primeira vez, além do nosso empréstimo. Eu gosto mais desse tipo de abertura, que dá a visão dessas pizzas, né, por perfil, né? Então, aqui a gente tem o perfil conservador, onde 100% dos recursos são investidos e aplicados no segmento tradicional de renda fixa. Significa que aqui não tem, por exemplo, multimercado, que muitas pessoas consideram também como se fosse renda fixa, ok? Mas é uma renda fixa muito mais arriscada,
porque ela investe em outros tipos de ativos, né? Tais como, por exemplo, opções, né? Derivativos, questões relacionadas com moeda, questões relacionadas com commodities, enfim. E isso tudo, obviamente, traz uma instabilidade maior para a carteira, por isso que a gente reserva esse segmento, né, de multimercado para o perfil convencional e para o perfil arrojado. Imobiliário é uma aposta também nessa diversificação. A gente sabe que o momento não é um momento tão bom, né? Porque é só ver o que está acontecendo com os shopping centers, né? Em sua grande maioria com dificuldades para trazer o público de volta, ou muitas vezes ainda fechados ou parcialmente fechados, com uma ocupação ainda abaixo do que era o tradicional, e obviamente os shoppings eles compõem uma grande parte desse segmento imobiliário que a gente investe. Só relembrando, a gente não investe em imóveis físicos, e nem em imóveis residenciais, mas a gente investe em fundos que compram cotas de investimentos imobiliários. Como, por exemplo, os stay shoppings, com uma questão também de carteira de lajes corporativas, né? Que é o nome que se dá aos imóveis alugados, né? Ou utilizados por grandes empresas que, obviamente, onde estão instaladas para exercerem as suas operações. O perfil arrojado, a diferença principal para o convencional é que a parcela de renda variável é muito mais significativa, né? Ela tem uma distribuição maior e, obviamente, traz mais riscos. Aqui a gente vê a participação percentual e o valor alocado a cada segmento. E, de alguma forma, está correlacionado com os números, né, os percentuais que a gente mostrou no slide anterior. Falando um pouquinho especificamente de renda fixa e do perfil conservador, muita gente pergunta, né, como é a composição dessa carteira. A gente sempre procura trazer isso e mostrar por que o perfil conservador ele consegue se manter com distribuição de resultados de maneira bastante estável, né? Quem olha o gráfico lá do perfil conservador, a gente vai ver aí lá na sequência, a gente pode ver uma reta quase que intocável, né? Ela não sofre oscilações no mercado. Por quê? Por conta em particular dessa carteira aqui, né? Que daqueles 2,3 bilhões que a gente mencionou no slide anterior, 1,4 são formados por NTNBs, que são títulos do governo. São títulos que têm um risco praticamente nulo, porque é o que a gente chama de risco soberano, né? Risco de um país, que no caso do Brasil tem uma tradição de bom pagador, né? Nunca deixou de cumprir com as suas obrigações, então papel de baixo risco, ao mesmo tempo papel que na medida em que foi adquirido lá atrás, né, há bastante tempo atrás, a gente conseguiu obter taxas significativas no mercado, em média aqui, índice de inflação mais 6,5% ao ano. Quem investe Tesouro Direto vai tentar comprar um desses papéis aqui no mercado hoje, vai lá achar uma NTNB com esse tipo de prazo de vencimento, mas taxas muito abaixo disso. Por exemplo, uma NTNB 2050, que hoje está na nossa carteira com prazo médio aí, em torno de 20 anos, né? A gente tem aí uma taxa de 6,45 ano após ano até esse período, né? Se você vai comprar um título desse no mercado hoje, Tesouro Direto, você vai encontrar um valor próximo de 4 ou abaixo disso. Então, é uma diferença bastante importante, e essa diferença, obviamente, ela é carregada para a nossa carteira sob a forma de resultado, né, no perfil conservador. Quem olha os títulos privados vê algo similar, a taxa um pouco mais elevada, claro, a gente está falando de investimentos privados, a gente empresta dinheiro para grandes empresas, e nesse caso, embora o prêmio, né, que no caso a taxa seja maior, o prazo é menor, porque obviamente aqui a gente não tem um título soberano, não é o mesmo risco. Então a gente tem que investir também de outra forma. Juntando-se tudo isso, então a gente tem o desempenho, a rentabilidade dos perfis já posicionada em abril, né?
ainda, obviamente, em processo de recuperação, perfil conservador, claro, performando de maneira irretocável, como sempre, né? A gente está falando aí de 300, quase 350% do CDI, né? Um resultado bastante satisfatório para um perfil que não corre riscos. Por outro lado, perfil convencional e arrojado se recuperando em função também da recuperação do mercado de renda variável e também de uma melhor perspectiva para os ativos de maior risco. Obviamente que a gente tem que considerar tudo isso, né? A análise que o Lauro trouxe para a gente agora, o mercado é um mercado que ainda está bastante instável, há uma perspectiva positiva para o segundo semestre, na medida em que vários fatores ocorram, e obviamente isso vai depender não só do Brasil, né? De equilíbrio fiscal, de questões relacionadas, questões muitas vezes políticas, como o próprio Lauro mencionou, que sempre influenciam o mercado, mas também no segmento internacional, principalmente Estados Unidos, o próprio crescimento da China, essas questões todas de cenário que a gente já viu. Então é sempre muito preocupante a gente tomar uma decisão relativa à mudança de perfil. A gente tem uma perspectiva de recuperação para os segmentos de maior risco, mas a gente tem um monte de pedras no caminho. Então, a gente tem que ter bastante calma, bastante parcimônia, no sentido de tomar decisões de investimento. Se a gente olhar aqui no resultado de 12 meses, a gente vai ver os nossos perfis, uma recuperação bastante importante. Observem que, não obstante o resultado do convencional e do arrojado em 2021 estarem abaixo do conservador, nos últimos 12 meses a recuperação desses perfis foi bem significativa, inclusive comparativamente ao perfil conservador, o que mostra que a gente está no processo de recuperação. Aqui a gente vê a evolução do patrimônio. Eu disse lá no início que o nosso patrimônio estava também se recuperando. Obviamente, durante a pandemia, a gente teve uma retração desse crescimento, mas que foi uma questão momentânea. Se vocês olharem aqui, comparativamente 2020 com 2019, mesmo com pandemia, não deixou de crescer, assim como continua crescendo no ano de 2021. Nesse quadro, nessa caixa de texto que está em destaque no meio do gráfico, a gente pode ver que a taxa de contribuição para esse crescimento da parte de rentabilidade, ela é bastante significativa. Tá? Então, a maior parte desse crescimento é devida à rentabilidade, uma rentabilidade média desde a criação da Embraer-Prev, em 2009 até agora, da ordem de quase 11% líquido ano. Então, a gente está falando de um percentual bastante significativo, significa que o plano não cresce somente porque fazemos contribuições a ele, né? Ou porque a patrocinadora faz contribuições a ele. Nós crescemos também por conta da rentabilidade dos investimentos. Gosto desse gráfico, ele mostra em perspectiva isso, apesar de todas as crises, muita gente às vezes tem uma visão mais negativa quando ocorre uma crise, né? E aqui está a prova de que nós precisamos manter a calma, manter em investimentos, a gente não tem espaço para emoções, a gente precisa agir de forma fria, de forma técnica e profissional. A gente precisa avaliar dados, números, tendências, projeções, tudo isso é importante. Então, observem que quem mantém essa parcimônia obtém um resultado, né? É só ver pelo resultado ano a ano do crescimento do nosso patrimônio. Mesmo em períodos difíceis, lá 2008, 2009, 2013, 2014, 15, 16, né? Agora com a pandemia, apesar disso tudo, o plano continua crescendo e demonstrando aí uma perspectiva boa para o futuro. Eu gosto mais desse gráfico porque ele mostra a rentabilidade desde a criação do plano, né? Não obstante a criação da Embraer-Prev, que ocorreu em 2009, aqui a gente retroage a 99, quando foi a criação do plano. E aqui observem, né, que inclusive tem um período que não havia perfis, né? Foi o período anterior aí a 2012, a partir de 2011, 2012, nós tivemos a criação dos perfis, e observem que os perfis, guardado esse passado, mesmo assim a gente tem um resultado
bastante satisfatório, ou seja, quem entrou lá no plano lá atrás e fez contribuições ao plano e manteve-se de uma forma disciplinada fazendo essas contribuições, obteve um resultado bastante interessante. Quem está no perfil conservador hoje pode considerar que nesse período, né, teve um retorno de inflação mais pelo menos 6,34% ano a ano líquido. Né? E assim com os demais perfis, mesmo aqueles que estiveram em perfis de maior risco, o próprio perfil arrojado, por exemplo, entregando mais do que 6% ao ano. São resultados bastante interessantes se a gente considerar que estamos no plano de previdência privada, que é uma poupança que nós estamos fazendo para um momento que a gente vai utilizar lá na frente, quando a gente quiser usufruir, né, de uma vida em que a gente não tenha mais preocupação laboral ou que queira, de alguma forma, de necessidade até, né? A gente vai envelhecendo e a gente tem que estar preparado para esse momento, tá? Aqui um último destaque, eu falei sobre diversificação e eu gosto sempre de mostrar dados e fatos, né? Então a gente não falou simplesmente da boca para fora que a gente está fazendo a diversificação. Aqui é um exemplo claro, né? Nessa tabela, de como a gente está fazendo. Então, se vocês observarem as linhas em azul, acredito que ela não seja tão fácil ser vista, mas as linhas azuis mostram os novos fundos que estão sendo criados nos últimos anos. Então, observem que esses fundos em azul foram criados a partir do ano de 2019, ou seja, nos últimos 2 anos. Outros estão em fase de criação. E quem olhar, né, quem verificar nos nossos relatórios anteriores, estão lá no nosso portal, vão ver que a gente tinha metade desses fundos disponíveis na nossa carteira. A diversificação não é simplesmente fazer mais do mesmo, não é simplesmente criar mais um fundo dentro de um segmento, por exemplo, mais um fundo de renda fixa. Não. A diversificação que nós estamos fazendo, ela é uma diversificação que promove complementariedade, ou seja, a gente buscar atuação em segmentos que façam sentido para uma entidade fechada de previdência complementar, que tem uma visão de longo prazo, que tem a preocupação de preservação de patrimônio, ao mesmo tempo tem que ter uma preocupação com o crescimento. E, nesse sentido, a gente destaca esses fundos, o multimercado, o próprio fundo imobiliário, né? A renda variável, observem que a gente tinha apenas um fundo, agora nós passamos a ter 4 fundos de renda variável e os 2 fundos de investimento exterior que estão começando uma trajetória. A gente não imagina resultados de curtíssimo prazo, mas servem também como um sistema de proteção, porque o investimento que a gente faz, ele também agora, de alguma forma, é influenciado pelo dólar, e, obviamente, a variação do dólar passa a ser importante também para a gente nesses 2 fundos, então a gente tem que ir compondo isso com calma, de forma progressiva, como sempre a gente tem adotado essa estratégia na carteira de investimentos na Embraer-Prev. Então, aqui é basicamente para a gente mostrar essa diversificação e a gente conclui a apresentação e aí eu devolvo a palavra aí para a Juliana para que a gente possa avaliar possíveis perguntas. Obrigado. Léo, obrigada pela apresentação, Lauro. A nossa primeira pergunta é para o Lauro. É um participante que está na China, viu, Lauro? Bom dia. Pergunta número 1. Pelo que eu entendi, o perfil arrojado seria inadequado no momento. Porém, as execuções positivas do governo com o ministro Tarcísio, mais privatizações, mais fim da pandemia, mais reformas com novos presidentes da Câmara e Senado, isso não motiva o investidor? CPI me parece muito parcial e o resultado já sabemos. Isso seria um grande problema caso se acuse o governo como culpado por uma coisa que aconteceu em todos os países? Então, essa é a pergunta para o Lauro. Por favor, Lauro. Obrigado, Juliana. É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Bom, o perfil arrojado, ele não é inadequado.
ele é adequado para quem tem uma visão de longo prazo e para quem consegue aguentar os solavancos. Então, para uma pessoa que quer mais a preservação de capital, o perfil arrojado não é o ideal. O perfil arrojado é para quem quer que o capital cresça e está disposto a assumir riscos. Sua pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, porque, sem dúvida nenhuma, se as privatizações seguem, se a gente tem aí o ministro Tarcísio atuando de forma mais contundente e a gente consegue aumentar o índice de vacinação e tudo isso, a bolsa a 140 mil pontos no final do ano é plausível e pode até subir mais, né? Inclusive, hoje nós tivemos aí uma notícia boa nesse campo, que eu não mencionei, não tive tempo, mas que a privatização da Eletrobras está caminhando, né? Foi aprovada no Congresso. O grande problema é se nós não conseguirmos aprovar. Infelizmente, o governo, o atual governo, entrou prometendo muito mais privatizações, inclusive colocou pessoas, empresários, né, um dos fundadores da Localiza, uma empresa de muito sucesso, com responsabilidade, né, de tocar o projeto de privatização, e o ano passado eles pediram demissão porque não estavam conseguindo. O problema brasileiro, na maioria das vezes, é mesmo político, é você conseguir que o Congresso aprove essas mudanças. E o nosso problema político é que você tem muitos grupos de pressão dentro do Congresso, que são os eleitores. Então, falou-se em reduzir um pouco os salários dos funcionários, dos novos funcionários públicos que entrem, diminuir o tamanho da máquina. Aí você teve muita pressão. Falou-se em mexer na tributação de empresas e segmentos do mercado que têm benesses tributárias. Aí houve pressão em cima do Congresso. O grande problema é a vontade política de assumir a responsabilidade e fazer essas coisas. Agora, sem dúvida nenhuma, se essas coisas todas forem feitas, a Bolsa a 140 mil pontos está barato, né? O governo gastar bem está barato. A CPI, se a nossa CPI atual seguir as CPIs anteriores, a gente sabe que termina em pizza, se seguir. Você está certíssimo. Essa é a história do Brasil. Só que a CPI hoje, ela é manipulada pelo Centrão. Na minha humilde visão, é uma intenção muito mais de fazer pressão no governo para o Centrão ganhar mais espaço, mais cargos, mais ministérios, do que realmente tirar o governo. Eles não têm interesse em tirar, o Centrão não tem interesse em tirar o governo. O Centrão tem interesse em mostrar para o governo a força que eles têm e que eles têm que ser ouvidos. Então, esse é que é o grande desafio. Do meu ponto de vista, nesse momento, a gente tem um mercado, os preços das ações, as taxas de juros, nesse momento, a gente tem mais nervosismo. Então, as oscilações são maiores. Olhando para o passado recente, a gente vê dificuldade para tocar essas reformas. Se essas dificuldades não forem superadas, aí eu acho que tem uma probabilidade disso acontecer. Aí é que eu digo que eu estou mais pessimista para esse ano do que a média das outras pessoas. Mas veja bem, como eu disse, tenho pessoas que eu respeito muito que acreditam que a Bolsa pode ir para 140, 145 mil pontos no final do ano. É isso, Juliana. Espero ter respondido essa pergunta difícil. Obrigado. Obrigada, Lauro. Eu sempre mandando as perguntas difíceis aí para você, né? Vamos em frente. A próxima pergunta é complementar a essa, mas é para o Eléu, é para a Embraer Prev. Rendimento líquido nos últimos 12 meses, arrojado em torno de 23%, seria possível se repetir isso em 2021? Poderia comentar? Oi, desculpa, Juliana, se você puder repetir a pergunta, porque exatamente na hora que você estava falando deu uma travadinha aqui.
Claro, Eléo, vou repetir para você. Rendimento líquido nos últimos 12 meses, arrojado em torno de 23%, seria possível se repetir isso em 2021? Agora entendi. Olha, assim, como o próprio Lauro estava comentando agora há pouco, tudo vai depender de circunstâncias de mercado. Por quê? Por que a gente teve um resultado de 23% no arrojado nos últimos 12 meses? Porque a base, a gente não pode esquecer que a base ela estava diminuída. A base ela foi, de alguma forma, afetada durante a pandemia. Então, obviamente, crescer 23% em cima de uma base mais impactada é diferente do que crescer numa base que nós temos atualmente, tá? Então, vamos usar uma outra analogia, né? Uma coisa é você crescer 20% em cima de 100 mil pontos na bolsa, outra coisa é crescer 20% em cima de uma bolsa que está com 122 mil pontos, que é a situação atual. Quer dizer, isso é possível? Eu diria, olha, tem analistas falando que é possível, tá? Mas tem um conjunto de coisas que precisam acontecer para que isso ocorra. Sem dúvida nenhuma, a Embraer está muito bem posicionada com a sua carteira. Eu acabei de mostrar ali os fundos novos, né? A diversificação que a gente criou, com vários gestores, com visões complementares. Cada um dos nossos gestores de renda variável investe em diferentes empresas, né? E temos também um fundo que de alguma forma replica o índice da bolsa, ou seja, a gente está muito bem preparado para capturar esse ganho. Agora, não basta a gente estar bem preparado, né? A gente depende do cenário externo. Então, coisas que de alguma forma a gente torce para que aconteçam e esperam que aconteçam, né? Por exemplo, a questão da taxa de juros americana, que pode, de alguma forma, impactar, né? Então, a inflação lá cresceu, o Lauro mostrou para a gente agora há pouco, que a inflação lá aumentou, houve grande geração de empregos, o consumo está aumentando, isso tudo em função da retomada pós-pandemia, a economia americana está sendo hoje um destaque. Esse crescimento pode ensejar uma decisão do Banco Central deles no sentido de aumentar os juros. Se isso aumenta, obviamente a gente tem um efeito em cascata no mundo todo. Fluxo de dinheiro para o Brasil é uma coisa que fica mais dificultada, né? E no sentido oposto, se o ambiente se mantém estável, se a economia brasileira de alguma forma demonstra sinais de recuperação por meio, por exemplo, da intensificação da vacinação, né? Por que a vacinação é tão importante? Porque à medida em que a vacinação avance, a gente vai ter uma melhor perspectiva de reabertura econômica, né? Das pessoas poderem se movimentar, as empresas voltarem às suas atividades, né? E a gente está vendo bons sinais. O balanço, por exemplo, do primeiro trimestre das empresas brasileiras, né? Que são quem fazem o resultado da Bolsa de Valores brasileira, em geral, foi muito bom, surpreendeu o mercado, né? Crescimento acima do que se esperava. Agora, obviamente, tem outras notícias não tão boas. O próprio Lauro mencionou para a gente que o segundo trimestre talvez não tenha um resultado tão esperado, mas espera-se, com o avanço da pandemia, da vacinação e o controle da pandemia, a gente tenha essas perspectivas de crescimento. A gente não pode afirmar que o perfil arrojado vai render 23%, né? Mas existe essa possibilidade? Existe. Se a gente olhar o discurso do Lauro de uma forma geral, e aí a gente está falando de expectativas, né? A gente vai ver que ele não está tão otimista, porque é muita coisa boa que teria que acontecer ao mesmo tempo, né? O controle lá da inflação nos Estados Unidos, sem que tenha que se fazer aumentos significativos de juros, a economia da China continuar desempenhando, os demais países se abrindo de forma natural, sem terceiras ou quartas ou quintas ondas, né, que poderiam eventualmente acontecer.
E o Brasil fazendo dever de casa em algumas questões. A gente está falando aí de incentivo às privatizações, o próprio caso da Eletrobras foi citado agora, é um bom exemplo. A questão também de essa parte de controle de gastos do governo, a estabilidade, né? Essa antecipação que está acontecendo da eleição, ela é ruim, né? É ruim, ela ela mexe com o mercado. A cada dia que se solta uma pesquisa nova, né? Nessa corrida eleitoral que só vai acontecer o ano que vem, mas parece que a gente está hoje já no ano eleitoral. Então isso tudo mexe com o mercado também. Então tudo isso, obviamente, afeta a nossa economia, tá? E, obviamente, perfis como o convencional e o arrojado são muito mais sensíveis a isso, porque eles dependem de ativos de maior risco, né? Seja multimercado, seja a bolsa, seja o segmento imobiliário. A gente, infelizmente, está dependendo desse cenário mais positivo se confirmar. Eu diria que se confirmar, tem gente que fala que final do ano vai dar 155 mil pontos, 150 mil pontos, hoje a gente está 122, é só fazer as contas da diferença de quanto daria de resultado de crescimento aí em ativos de maior risco. Então, possibilidade há, mas não é uma coisa tão tranquila de ocorrer. E aí a gente volta naquela questão de expectativa. Quem tem uma perspectiva, quem tem uma insegurança ou um desconforto com volatilidade, né, ou instabilidade, melhor dizendo, no dia a dia, deve preferir um perfil mais conservador, com o que nós temos também no nosso portfólio, né? Agora, quem está disposto realmente a correr esse risco e ter um retorno melhor, eu acho que uma aposta, nós temos dois perfis aí bastante interessantes, e depende muito, obviamente, do que a gente chama de apetite de risco, aquele conforto de sentir, né, de não sentir aquele frio na barriga, num momento, por exemplo, que a bolsa cai de forma significativa, como na semana passada, caiu mais de 2%, né? As pessoas têm que sentir que aquilo é normal dentro de um ambiente como esse que a gente está vivendo, se elas quiserem, obviamente, optar por um perfil desse. Obrigada, Léo. A próxima pergunta é para o Lauro. Lauro, na sua visão, a rentabilidade da Embraer-Prev é competitiva com relação ao mercado? Ô, Juliana, a rentabilidade da Embraer-Prev, comparando por perfil, a gente não pode comparar a rentabilidade total, porque isso polui um pouco. Então, a hora que a gente olha, né, os investimentos conservadores e compara com o perfil conservador, os investimentos moderados e compara com o perfil moderado, e os investimentos agressivos e compara com o perfil arrojado, a rentabilidade da Embraer-Prev em todos os três perfis, um grande destaque. E isso eu posso dizer porque eu tenho clientes nesses três perfis e eu acompanho nesses três perfis. Olha, é raríssimo a gente vê uma rentabilidade igual à rentabilidade da Embraer-Prev em cada um dos perfis, principalmente no perfil conservador. Os outros dois perfis batem com folga a média dos concorrentes. Agora, o perfil conservador é impressionante. O melhor é menos de 70% a 75% abaixo do perfil conservador. E isso não é mágica, isso é explicado pela carteira de títulos longos que o Eléo apresentou, os títulos indexados à inflação, que justifica essa ótima rentabilidade. Não tem mágica nenhuma, tá ali nos números que o Eléo mostrou, tá a explicação. Então, essa é a minha visão aí da rentabilidade em comparação com o que a gente vê no mercado. Obrigada, Lauro. A próxima pergunta é para a Embraer-Prev. E, Léo, vimos no portal que a alteração do perfil a partir de agora é mensal. É isso mesmo?
Eu acho que já tá liberado aqui para mim, que eu não estou me enxergando aqui. Já está sim, Léo, acho que Ok. está com um delay. Não, tá bom. Excelente pergunta, tá? Sim, né? Nós estamos fazendo um projeto piloto, na verdade, tá? O ano passado, durante a pandemia, muitos dos nossos participantes e assistidos, eles nos procuraram. Disseram assim, puxa, Léo, né? Puxa, Embraer Prev, a gente gostaria de poder mudar no meio dessa pandemia, né? O nosso perfil de investimento, porque bolsa caiu 40%, sobretudo aquelas pessoas que estavam apostando no perfil de maior risco, e isso tem a ver com o que a gente acabou de falar, sobre tolerância a risco, tá? E elas não estavam preparadas para isso, né? Então, uma coisa é a gente apostar em ativos, por exemplo, que são atrelados à bolsa, a bolsa crescer, por exemplo, sei lá, 10% no mês, e a outra coisa é eu estar nos mesmos ativos e a bolsa cair 10% no mês. As pessoas, elas em geral, estão preparadas para um crescimento de 10% no mês, mas não para uma queda de 10%. Então, as pessoas nos procuraram de forma quase que em pânico, né? Algumas pessoas que teriam menos tolerância a esse risco, pedindo para mudar. A gente recomendou que essas pessoas não fizessem uma mudança exatamente no momento como esse. A gente, né, o mercado financeiro não tem espaço para emoções, a gente tem que agir de forma sempre profissional, técnica, análise, dados e tal. Mesmo assim, as pessoas insistiram, não, mas eu gostaria de ter a liberdade de poder mudar, né? E vocês proporcionam campanhas semestrais. Hoje demonstrou que a forma com que a gente trabalha, ela é basicamente reflexo de como o mercado atua. As entidades fechadas de previdência complementar, a gente tem aí umas 300 entidades de previdência complementar operando no Brasil, assim como a Embraer, e, em geral, a oferta de mudança de perfil ela é feita a cada 6 meses ou muitas delas, inclusive, anualmente. Não tem entidade fechada que oferece mensalmente a mudança do perfil. Exatamente por conta dessa cautela, dessa preocupação dos participantes mudarem a toda hora, né? Aquele ímpeto de querer, que a gente chama, entre aspas, né, tradear o mercado. A bolsa está subindo, vou pegar o perfil mais arriscado, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso, né? A hora que ela resolver cair, eu saio, né? Então, gente, isso não existe, né? Acabou de sair uma pesquisa recente sobre isso, que prova que 100% dos casos as pessoas erram, né? Quando elas entram é porque a bolsa já está mais madura, porque já saiu no jornal, já está publicado lá, a curva já está muitas vezes até de realização. Então, quando cai, já foi, aí eu vou sair agora, vou efetuar prejuízo. Então, não obstante a gente saber que tem essa dificuldade, a gente decidiu, a gente tomou a decisão, a gente fez uma proposta e aprovou, no sentido de, a partir de agora, alterar o perfil mensalmente. Então, quem está participando da campanha agora em maio, ok, né? Em junho, que alguém quiser fazer a alteração novamente, poderá fazer, sempre lembrando que vale a partir do mês seguinte. Então, eu estou alterando no mês de maio, vai valer a partir de junho. Estou alterando no mês de junho, vai valer a partir do mês de julho. Com isso, a gente quer trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas. Então, se as pessoas querem ter a tranquilidade que elas podem sair de um determinado perfil a qualquer momento, ok. Mesmo com a realização de prejuízo, ok. Então, a gente vai continuar insistindo para que as pessoas não façam esse tipo de decisão, não tomem esse tipo de decisão, né? Que elas tomem decisões de mudança de perfil no momento em que o mercado estiver estável. Aí sim é hora de fazer bons negócios nesse sentido, de reposicionar a carteira, se for o caso. A gente tem acesso a uma pesquisa de como os americanos, né, que é uma economia mais madura no que diz respeito à poupança de longo prazo, como eles se comportam em relação a essa questão de perfis. Eles têm perfis lá, eles também fazem isso, né? 78% das pessoas que foram pesquisadas, né, essa pesquisa foi disponibilizada pela gente pela Mercer, há alguns anos atrás, eles escolhem um determinado perfil e permanecem. Eles escolhem um perfil que está adequado ao risco que eles estão dispostos a correr e eles permanecem e não mudam mais.
né? Então, a gente tem que ter a ciência de que tentar tradear o mercado, sobretudo bolsa, sobretudo num plano de previdência complementar, que tem uma visão de longo prazo, né? Proteção do patrimônio, como premissas importantes, é muito preocupante. Então, a gente tem que estar bastante centrado. Então, a disponibilidade para mudar está valendo. A gente não fez uma divulgação ampla sobre isso, porque as pessoas que a gente entender que quiserem vão poder acessar, vão acabar descobrindo isso. A gente, claro, isso está no nosso portal, está lá no nosso aplicativo, essas informações estão todas lá. Quem quiser sabe que é mensal, né? Mas nós não estamos também, de alguma forma, queremos usar essa mudança de processo como um piloto para a gente verificar se vai dar certo, se vale a pena manter, se não vai acontecer algumas questões de participantes ou mesmo assistidos mudando o perfil toda hora e com isso realizando prejuízo. A gente tem essa preocupação, é uma das nossas bandeiras, né, que é a educação previdenciária, ok? Obrigada, Léo. A próxima pergunta já está virando uma meio de praxe aqui para o Lauro. Vocês estão me ouvindo? Tá bom, ok. Já recebi a sinalização aqui, que deu uma travadinha para mim, desculpa. Lauro, recebi uma oferta para comprar um PGBL no banco, a taxa 0. Você entende que vale a pena? Oi, Juliana, eu vou, antes de responder essa pergunta, eu quero pegar carona na resposta do Eléu, porque eu tenho experiência sobre isso. Quando eu trabalhei no Canadá, os participantes da grande maioria, praticamente todos os fundos que eu atendia lá no Canadá, os participantes podiam trocar de perfil todos os dias, se ele quisesse. Todos os dias. Nós fizemos uma pesquisa, 95% das pessoas que trocavam de perfil perdiam dinheiro. Por quê? Era aquela coisa que a gente chama de correr atrás do mercado. Ah, o perfil agressivo subiu muito. A hora que o perfil agressivo está lá em cima, o cara sai do conservador, vai para o agressivo. O que acontece? O agressivo cai. Aí ele fala, nossa, perdi dinheiro. Sai do agressivo e vai para o conservador. Aí o agressivo sobe. O que nós fizemos lá, inclusive, foi uma penalidade para mudanças frequentes. Se a pessoa ficasse mudando frequentemente, mais de 2 vezes por mês, ele era penalizado. E aí varia de fundo de pensão para fundo de pensão. Alguns a conta ficava congelada por 2 meses, outros ele pagava uma multa financeira. Então, gente, é muito bom poder fazer, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, mas preste atenção, não corra atrás do mercado. Como a gente conversou, né, Léo, no início do ano passado, a hora de comprar é quando caiu tudo, não é na hora que subiu tudo. Então, isso é uma coisa importante. Ô, Juliana, com relação à sua pergunta, bom, eu acompanho mais ou menos uns 150 fundos de aposentadoria, que são de bancos, são de corretoras e tudo. Eu não conheço nenhum que tem custo zero. Eu não conheço. Inclusive, essa pergunta já surgiu, eu fiz uma nova pesquisa e eu não encontrei nenhum com custo zero. Se estão te dizendo que é custo zero, eu fiz algumas pesquisas e é custo de carregamento zero. Eu pesquisei isso na última reunião, Juliana, porque eu achei muito estranho. Custo de carregamento zero, custo de carregamento é uma taxa que a seguradora te cobra toda hora que você deposita ou que você saca. Era 5%, depois caiu para 1%, e hoje a grande maioria dos fundos é custo zero, não tem taxa de carregamento, mas tem taxa de administração. Eu não achei nenhum fundo com taxa de administração zero, nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser enganado. E outra coisa, você me fez uma pergunta com relação a
rentabilidade da Embraerprev comparada com a rentabilidade de outros fundos. Eu comparo, gente, a rentabilidade líquida de todos os custos, taxas, impostos, todas as despesas, o que vai para a seguradora, o que a Embraerprev paga de aluguel, luz, telefone, tudo, líquido de tudo, tá? Para que isso? Para saber, no final das contas, qual a rentabilidade que entra no seu bolso. E eu afirmo com toda a segurança, eu tenho certeza que o Eléo também acompanha isso, ele deve ter esses relatórios disponíveis para vocês. Se não tem, eu estou criando um problema para o Eléo, mas eu conheço o Eléo, eu sei que ele controla e acompanha tudo muito bem. E eu te digo com toda a segurança, acho muito difícil você achar coisas com custos menores do que a Embraerprev e rentabilidades maiores do que a Embraerprev. Tá? Eu tenho clientes que são participantes da Embraerprev e muitas vezes eles dizem, Lauro, vou fazer a portabilidade do dinheiro da Embraerprev para o fundo XYZ. E eu tenho responsabilidade. Tá? A minha responsabilidade é, você não vai encontrar nada mais barato e melhor do que a Embraerprev. Meus clientes sabem do que eu estou dizendo, porque exatamente esse é o meu discurso com todos os meus clientes, tá, Juliana? Excelente, Lauro. Nós temos os relatórios, sim, de acompanhamento mensal, né? É que eu acredito que eles acabam buscando por você até para ter uma outra opinião. Mas muito bom, muito obrigada, Lauro. A última pergunta é para o Eléo, para a Embraerprev. É uma pergunta o seguinte: se eu falecer, o que acontece com o meu saldo de contas? Legal, excelente oportunidade, porque esse é um desafio que nós temos de difundir isso, né, para os nossos participantes assistidos. No passado, existiam algumas regras, e acho que talvez por isso que as pessoas perguntem sempre isso para a gente, existiam algumas regras que, na medida que o participante, dependendo da decisão do participante no plano, ele poderia perder esse dinheiro. Então, toda essa economia, esse patrimônio do plano, ele poderia ficar para o próprio plano e não para os herdeiros legais do participante ou do assistido. Isso não ocorre mais, a gente mudou isso, a gente alterou o regulamento do plano e hoje 100% dos casos os participantes têm acesso àquela economia, né, os beneficiários ou herdeiros legais do participante ou do assistido têm acesso àqueles recursos que ele ou ela formaram ao longo de suas trajetórias no plano. Obviamente que existe um caminho mais eficiente para isso, que é eu em vida alterar o meu cadastro e cadastrar os beneficiários. Né, designar beneficiários que a gente chama diretos, que são beneficiários cônjuge e filhos, ou né, na verdade, beneficiários que a gente chama designados, que são os beneficiários não diretamente ligados, cônjuge e filhos, mas podem ser quaisquer outros, parentes ou não. Então, com esse tipo de duplo cheque, de duplo cadastramento, eu estou bastante tranquilo, confortável, porque se eu vier a falecer, e a gente percebeu que isso, durante a pandemia, esse receio se exacerbou, as pessoas de alguma forma vieram nos procurar com relação a checar essa informação, esse é o caminho de conforto para a gente, enquanto estamos vivos, dizer, olha, puxa, a nossa família vai estar de alguma forma protegida em relação a isso. Mesmo que eu não faça esse cadastramento, e hoje mais de 80% dos nossos participantes assistidos cadastram beneficiários, cadastraram, né? Apenas 20% aí a gente está tentando conscientizar as pessoas de que eles precisam fazer esse cadastramento. Se elas não cadastram, mesmo assim, elas vão ter direito por meio de inventário de bens. É claro que nesse caso é um caminho mais longo, é um caminho desagradável, porque tem que ser feito um inventário extrajudicial por meio de cartório, nesse caso tem uma mordida do cartório, né? Tem um custo lá, ou então por meio de um advogado, e nesse caso tem um custo do advogado para se fazer um inventário judicial, e independente disso, à medida em que
o processo concluir e eu tiver o inventário concluído com a definição dos herdeiros legais, esses herdeiros legais vão poder acessar esses recursos no plano, né? Uma coisa interessante é que se eu estou ativo no plano e eu venho a falecer, independente de eu ter a idade para a elegibilidade à aposentadoria, os meus beneficiários ou herdeiros legais, se eles optarem pelo recebimento mensal, eles vão ter direito a 100% da parte que a empresa acumulou para eles. Então, isso é um diferencial importante no sentido, de novo, de proteção da nossa família. Mais uma vez, a gente insiste, por favor, cadastrem os seus beneficiários. Não dura mais do que 2, 3 minutos, é online, é em tempo real. Eu entro lá no portal, alterar cadastro, e cadastro lá meus beneficiários rapidamente, né? Aperto, vou receber um protocolo no meu e-mail de que eu fiz esse cadastramento, super importante, né? Hoje, toda vez que a gente não tem esse cadastramento e tem inventário, é um processo longo, é desconfortável para a família, isso realmente cria e, obviamente, traz desconforto para todo mundo, tá? Então, mas a resposta é sim, né? A pessoa, o participante pode ficar tranquilo que é confortável de que os seus beneficiários vão ter acesso a isso. E última questão importante que pouca gente sabe, apesar da gente bater, insistir e tal. Quando eu transmito esse patrimônio para os meus herdeiros legais, né? Embora não seja uma boa notícia, né? Eu falecer para que isso aconteça, né? Mas é diferente de um processo, por exemplo, judicial de um outro bem que eu vou ter que pagar imposto. Então, quando eu tenho um bem e transmito esse bem mesmo para os meus herdeiros legais, eu vou pagar imposto, que é imposto estadual chamado ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, né? Que é um imposto estadual. Hoje está em torno aí de 4%, 5%, dependendo do estado, e obviamente que é um custo que você não tem quando você tem um plano e esse plano é transmitido, esses recursos previdenciários, né, como o Embraer são transmitidos para os meus herdeiros legais, essa incidência não existe. Então, por isso que muita gente utiliza, né, um plano de previdência até como uma ferramenta de sucessão, né, de alguma forma de poder transmitir os seus bens, que não são bens, patrimônio, para os seus herdeiros legais, seus beneficiários. Obrigada, Léo, pela resposta. Bom, chegamos ao fim de mais uma sessão do 16º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. Eu agradeço a participação do Lauro mais uma vez conosco, agradeço o Eléu pela visibilidade do plano, pelas respostas. Na semana que vem, temos a última sessão, no dia 27 de maio, às 10 horas da manhã. Participem, convidem os seus colegas, participantes do plano, assistidos, e agradeço mais uma vez a participação de todos vocês. Muito obrigada, uma ótima tarde.